Boa noite aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, aqueles que não puderam estar conosco nessa noite. Queria fazer uma saudação especial a Manu, que mandou uma mensagem falando que não poderia vir. E Deus abençoe você e o Dani. Sentimos a sua falta, mas espero que você possa receber da mesma forma nessa noite na sua casa. Abençoar também alguns outros irmãos. Eu não sei ainda como o apóstolo Hélio de olho, bater o olho e ver quem faltou, mas se você não pôde vir por algum motivo também, que Deus te abençoe. Espero que seja um motivo justo, né? Porque se você está por preguiça na sua casa, daí eu retiro a minha palavra de bênção sobre a tua vida. Brincadeira, mas vamos começar nessa noite um culto onde Deus já começou a se mover de uma forma muito especial, uma noite de rompimento, e nós estamos felizes. Amém? Como eu estava dizendo para vocês, repetindo ao pessoal que está nos acompanhando agora, essa semana foi uma semana muito especial. A gente começou essa semana com uma palavra impressionante, segunda-feira, a respeito de amizade, né? Quantos estavam aqui segunda-feira? Cutuca quem está do seu lado que não levantou a mão, fala, onde você estava que você não veio? E eu queria só falar alguma coisa para vocês com relação à amizade. Amizade é uma coisa muito interessante, ainda mais, eu não vou conseguir, é lógico, né, trazer tudo que foi segunda-feira em 5 minutos, até porque eu vou falar de outro tema. Mas o apóstolo Léo tem uma experiência muito interessante de andar de duas pessoas, né? Ele e o profeta de Jair foram parceiros, companheiros há muito tempo. Mas é lógico e natural que a gente possa ter mais de 1, de 2, de 3, de 4, 5 amigos. Mas a realidade é que amigos que caminham nesse nível de lealdade que foi ensinado, amigos que você possa errar, porque nós erramos, quantos erram? Ou só eu erro? Que nós possamos errar e saber que a gente não vai perder a amizade por um erro. Eu vou repetir isso para você. Amigos que quando você errar, você sabe que você não vai perder a amizade porque você errou. Porque é muito fácil você ter pessoas à sua volta que se dizem amigos enquanto você não erra. Agora a amizade é provada quando a gente erra, né? E para isso existe algo que foi conquistado na cruz que se chama perdão, né? Eu tenho muitos erros que são inversamente proporcionais aos números de amigos que eu possuo, né? Porque eu tenho muitos erros e poucos amigos. E esses poucos amigos que eu tenho, todos eles eu já errei com eles. E para todos eles eu necessitei um dia pedir perdão. É por isso que eu sei perdoar. Porque eu já precisei do perdão. É difícil uma pessoa conseguir perdoar se ela nunca precisou de perdão. Então a gente aprendeu na segunda-feira fundamentos, que são fundamentos eternos, né, mineiro? Eu comecei a conversar com o mineiro essa semana sobre isso, parecia que o carro onde a gente estava ia explodir, assim, tamanha glória da presença de Deus. O Hélio não conseguiu perceber porque estava dormindo durante todo o tempo em que nós conversávamos. Você estava na outra dimensão, né? Olha, eu mexi aqui, caiu uma pena aqui, eu acho que foi a sua. Quase celestial o nosso apóstolo. Mas realmente o culto segunda-feira foi muito impressionante. E antes desse culto, o apóstolo Léo, que é esse amigo nosso, chegou um pouco mais cedo e a gente ficou conversando. E ele começou a falar uma coisa comigo, daquele jeito dele, né? Informalmente, de uma forma tranquila, mas aquilo foi entrando no meu espírito, me marcou. Mas a palavra, eu já cheguei para a palavra da amizade já completamente mexido por dentro pelo aquilo que ele tinha me falado antes. Daí você fala assim, caramba, foi uma revelação poderosíssima, super profunda, a coisa mais básica que você possa imaginar. Mas quando as coisas básicas de Deus penetram no mais profundo do teu ser, produzem uma transformação que eu acho que anos de terapia, de psicólogo, de treinamento, de estudo, de faculdade não consegue produzir. Uma conversa eu acho que não deu 15, 20 minutos. E como apóstolo nessa casa, eu quero fazer com que isso flua sobre a tua vida, porque
veio para mim na hora certa, no momento certo, uma chave, uma ferramenta, uma arma poderosa. E eu quero que você receba isso nessa noite. Por isso, preste atenção, fique atento, né? Já que você saiu da sua casa, chegou até aqui, não permita que Satanás roube essa palavra do teu espírito. E mais do que isso, saia daqui entendendo que você vai levar uma arma para casa, uma ferramenta, de hoje para todo sempre, se você quiser. Foi o pacto que eu fiz com Deus. Falei: Senhor, isso que eu recebi na minha vida é para sempre, não tem mais volta. Eu até postei no Face isso, porque quando Deus me falou essa semana, Deus começou a ministrar o que essa chave produzia. Ele falou assim: é uma chave que vai guardar teu coração, que vai te proteger e que te vai fazer acessar riquezas eternas. Uma chave que pode guardar teu coração, te proteger, acessar riquezas eternas, além de te manter e preservar numa dimensão de reino. O reino de Deus não é um reino desse mundo. Apesar do reino de Deus estar relacionado a uma transformação nesse mundo, a cultura desse reino é de outro mundo. E quando você consegue acessar essa dimensão, você vive aqui, mas a realidade do teu pensamento está muito além do que você está vivendo. E é essa dimensão que eu quero que você consiga acessar nessa noite. Amém? Açúcar quer viver isso, você vai receber isso em nome de Jesus na sua vida. A gente tem que falar, a gente tem que manifestar, né? E essa palavrinha simples se chama paz. Repita comigo: paz, apóstolo Hélio. Não é paz, é paz. Você pode falar isso todo mundo junto? Paz. E eu vou tomar muito cuidado para te explicar essa palavra, porque a grande maioria de nós e dos cristãos como um todo, eu não vou nem colocar o pessoal do mundo, que no mundo eles não entendem nada mesmo, mas a maioria dos cristãos, amém, Suca, receba. Você vai sair dessa noite, não, eu não quero, eu vou pedir uma coisa, eu vou pedir encarecidamente que a gente não entre nessa linha da brincadeira, porque muitas pessoas vão mudar radicalmente, eu tenho certeza disso, e isso não é motivo para brincadeira, isso é muito sério, amém? Eu sei o que está acontecendo dentro de mim, né? E eu não estou nem reclamando de você brincar comigo, viu? Você pode, não, mas é que às vezes tem pessoas que vão entrar nessa dimensão, e eu não quero que fique com estigma de brincadeira em cima, agora ficou paz e amor, não é isso. Eu sei o que Deus vai produzir dentro de você, amém? Quantos querem isso para a sua vida? Digam amém. Então beleza, vamos lá, e você vai receber em nome de Jesus. E daí Deus me colocou alguns pontos na minha vida que eu precisava viver isso. Prático. Ele falou assim: meu filho, você vai aprender a manter a paz no trânsito, a paz no trabalho, a paz nos relacionamentos. E para isso, eu vou te ensinar na prática o que é renúncia, humildade e domínio próprio. Mas tudo isso vem através da paz. Isso pode parecer muito básico para a tua vida, mas eu peço que você deixe de lado os seus conceitos para que você consiga entender aonde a gente vai chegar, amém? Você não para assim e fala assim: nossa, mas isso eu já sei. Não, você não sabe. Fala assim: eu não sei o que é paz. Amém, vamos lá. Abra sua Bíblia em Isaías. Hoje a gente vai percorrer bem a Bíblia. Então os nossos irmãozinhos que trouxeram suas Bíblias vão aprender a manusear a sua Bíblia, sua espada, né? A Renata gosta. Isaías capítulo 9, versículo 6. A Camila trouxe a Bíblia, Renata? Não? Vamos ofertar para ela, coitada, de uma Bíblia. É um processo de conversão que vai levando a vida da pessoa até um dia que ela resolve comprar uma Bíblia, né? Daí a gente já consegue falar na mesma. Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros.
ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Repita comigo, Príncipe da paz. De quem Isaías está falando? Alguém tem dúvida que Isaías está se referindo a Jesus? Não? Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 17. Efésios 2, 17. E vindo ele, evangelizou. Repete aí, evangelizou o quê? E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. De quem a carta de Paulo aos Efésios está se referindo aqui? Novamente a Jesus, o príncipe da paz, que evangelizou a paz. Amém? A gente já sabe isso, que Jesus é o príncipe da paz, que ele veio trazer uma mensagem e o evangelho da paz. Muitos de nós usamos uma expressão que já virou um jargão de cristão para se cumprimentar, que é a paz do Senhor, meu irmão. E eu estava conversando ontem com a Fernanda, que a paz do Senhor, ela tem vários trejeitos religiosos. Você pode falar a paz do Senhor, meu irmão. Você pode falar a paz de Jesus. Tem outros que já falam shalom. Tem outros que dão a mãozinha com as duas mãos, como o Alain. Ainda passa a mão na parte de cima assim, fala assim, a graça e a paz, e abaixa a cabecinha. E tem gente que fala de várias maneiras, mas pouquíssimas pessoas, quando falam a paz do Senhor, sabem do que estão falando. Muito poucas pessoas sabem, porque hoje eu estou falando com calma e estou explicando, mas quando você cruza com alguém, você fala assim, a paz do Senhor, irmão. Quando você fala, e aí, beleza? Falar a paz do Senhor desse jeito, e aí, beleza? Eu não falo, sabia? Às vezes, quando eu vejo a pessoa muito religiosa que vem na mão, eu falo assim, a graça e a paz, eu falo assim, e aí, tudo bem? O cara não sabe nem o que está falando. E eu estou fora de religião. Estou fora de religião. Agora, se Jesus é o príncipe da paz, se ele evangelizou a paz, eu queria que você abrisse agora em Mateus capítulo 10, porque você vai olhar para essa palavra e falar assim, ué, não estou entendendo mais nada. Ele não é o príncipe da paz, não é o mensageiro da paz, não trouxe o evangelho da paz. O que essa palavra está falando que é totalmente o contrário daquilo que a gente entende como paz? Mateus capítulo 10, versículos do 34 ao 39. Diz assim, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas espada. Estão me acompanhando aí? Quem que está falando isso? Não é Jesus. Quem está falando isso? O príncipe da paz. O que ele falou? Eu não vim trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. Agora preste atenção. Eu vim colocar em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem que é esse cara que veio fazer essa confusão toda? Veio trazer contenda ou veio trazer paz? Quem ama o pai, preste atenção, meu amado, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, esse a achará. Então nessa noite é necessário que você entenda e receba na sua vida a revelação verdadeira do que é paz. Porque eu tenho convicção no meu espírito que grande parte das pessoas que estão me ouvindo nessa noite não entenderam isso. Se ele é o príncipe da paz, se ele traz o evangelho da paz, se ele veio trazer a paz ao mundo, por que ele no próprio texto, ele se manifesta e fala, eu não vim trazer paz, eu vim antes trazer espada. Eu vim colocar muitas vezes dentro de uma família, o pai contra o filho contra o pai, e os inimigos do homem passarão a ser os seus próprios familiares.
Se você não entender a revelação de Deus, se você não entender o que Deus está querendo nos dizer através das suas palavras, através de uma revelação profética, através da unção de Deus, você vai confundir paz com o que todo mundo pensa que é paz, que é passividade. E por isso que eu não quero brincadeirinha de paz e amor, porque paz não é passividade, paz não é neutralidade. Paz não significa ausência de conflito. Paz não significa harmonia entre pessoas. Paz não significa, nossa, eu passei o final de semana pescando numa paz. Tem gente que acha que paz é isso. Nossa, eu estou numa paz, a empresa está tudo caminhando bem, não tenho conflito, saí para pescar, fui andar a cavalo. Tem gente que acha que paz é esse sossego interior. E se você confundir paz com passividade e neutralidade, você vai ter muita dificuldade na sua vida em entrar no reino. Fala assim, apóstolo, não estou entendendo mais nada. Se o reino é justiça, gozo e paz, se a evidência do reino é paz, e você fala que se eu estiver querendo me preservar em termos de paz, eu não consigo entrar no reino, é porque a gente está falando nessa noite, só para tirar já o início da confusão da sua cabeça, de dois tipos de paz. Dois tipos de paz. E essa paz da passividade, da neutralidade, é o que muitas vezes acomete o homem, porque a gente às vezes não quer se indispor com ninguém. Às vezes a gente não quer criar atrito com ninguém. E principalmente, e primeiramente, e prioritariamente com quem está na nossa casa, que são os nossos familiares. Por isso Jesus disse, né, eu vim trazer espada, porque se você realmente tem uma experiência comigo, a primeira dificuldade que você vai ter é dentro da sua casa. É pai, é mãe, é familiar, é primo, é tia, é tio. Jesus disse isso. Agora você vai querer fazer o quê? Vai querer manter a paz e a neutralidade com eles, ou você vai se posicionar? Até quando você vai ser uma pessoa passiva e neutra na sua vida? Isso não tem nada a ver com paz. Fazer como milhares de cristãos que falam a paz do Senhor de forma religiosa, como se fosse um fala bro. Então vamos entender o que a Bíblia fala a respeito de paz. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo dá. Preste atenção, Jesus falando, a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, existe uma paz que é dada por Cristo, e existe uma paz que é dada pelo mundo. Quem diz isso? O próprio texto das Escrituras, porque Jesus fala, tem a paz que eu dou e tem a paz que o mundo dá. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a paz, que é a ferramenta, que é a arma, que é uma porta de acesso ao reino, essa paz é a paz que Cristo dá. Porque se você começar a confundir na sua mente essa paz de Cristo e a paz do mundo, você nunca acessa o reino, e você nunca consegue viver essa dimensão na sua vida, porque você vai imaginar a paz como ausência de conflito, porque você vai trazer no teu coração uma visão de paz, que é você estar de boa com todo mundo, uma visão de paz, que é você não ter problemas à sua volta, uma visão de paz, que a minha mente tem que estar tranquila, vazia e nada acontecendo, eu vou para o campo, né? Vou viver em paz. Não é dessa paz que Jesus estava falando. A paz que Jesus estava falando, ela não pode ser acessada por qualquer pessoa. Repita comigo, a paz de Cristo não pode ser acessada por qualquer tipo de pessoa. Vamos lá para Isaías 57, 21. Gente, essa palavra é algo que está queimando no meu coração por uma semana. Eu só estou colocando fundamento. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar tudo que Deus me falou, mas eu estou tentando
formatar ela de uma maneira que vocês entendam. Mas olha só, Isaías 57, 21. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. A pessoa que não conhece a Deus não pode ter paz. Ela pode ter até a falsa paz que o mundo dá. Uma estabilidade financeira, ela pode ter. Pode ter um tempo que ela sai para passear de barco e a mente dela voa e ela acha que está em paz. Mas isso não é a paz de Cristo. A paz de Cristo está muito mais ligado com a vida de intimidade com o Espírito Santo, que te projeta a outra dimensão. Eu vou repetir isso para você. A paz de Cristo está ligada a uma vida de íntima comunhão com o Espírito Santo, que te faz viver em outra dimensão. Romanos capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É natural que quem ande no Espírito caminhe em paz. Muitas vezes eu e você temos andado aflitos, angustiados, ansiosos e pilhados, porque a gente vai caminhando numa velocidade que a gente vai deixando o Espírito para trás. Você fala assim: Espírito, não vai dar tempo de eu orar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e quando você vê, você está num estresse, numa angústia, numa preocupação, no temor com o dia de amanhã, que você já foi embora faz tempo. E essa ausência de paz pode te trazer gravíssimos problemas, decisões equivocadas, palavras precipitadas, discussões, e é o espaço, e é um prato cheio na mão de Satanás para ele conseguir atingir tua vida. É algo seríssimo você caminhar sem paz. É um prato cheio na mão do diabo. E essa paz que eu estou falando nessa noite, quando o apóstolo Léo estava conversando comigo, a gente tinha acabado de voltar da festa das nações lá em Mogi. E ele está morando em Israel e veio para cá, para essa festa das nações, daqui a pouco está voltando para lá de novo. E ele falou assim: Kiko, quando eu cheguei na festa das nações, Deus me falou que estava trazendo uma ferramenta para a igreja, algo sobre a igreja, queria proteger a igreja de todo o roubo que havia acontecido nos últimos anos. Não a igreja local, a igreja, corpo de Cristo sobre a face da terra. E ele falou: Senhor, o que é isso? O que o Senhor vai trazer de tão poderoso? Ele falou assim: eu vou derramar sobre a igreja um manto de paz. E ele falou que quando ele entrou no templo, ele viu caindo sobre a igreja um manto fino, quase transparente, mas muito, muito fininho, muito sensível aos olhos dele, e cobriu a igreja. E ele falou assim: esse é o meu manto de paz. Daí o apóstolo Léo disse que virou para o Senhor: Senhor, mas isso é muito fino, é muito sensível, como que isso pode proteger? Como que isso pode cobrir? Ele falou assim: isso pode parecer sensível, pode parecer frágil, e realmente é, de dentro, de quem está embaixo para fora, mas de quem está de fora para dentro é impenetrável. Por que isso? Esse manto, Satanás não pode penetrar, o mundo espiritual não pode atingir. O único que pode rasgar esse manto sou eu e você. Por isso ele é sensível, porque é fácil que você perca a paz, mas você só perde se você quiser. Satanás não pode te tocar, o inferno não pode te atingir a hora que você entra debaixo desse manto. E é impressionante. Eu estou falando que é impressionante porque isso que ele me contou, que primeiro foi uma revelação na minha mente, no meu espírito, isso desceu dentro de mim com uma profundidade que eu estou vivendo isso por uma semana. O apóstolo Léo está vivendo isso já faz 1 ano. Ele só teve a revelação da visão do manto agora, mas ele já está assim há 1 ano. É uma dimensão tão poderosa que ele estava falando que ele estava em Israel, ele perdeu o passaporte dele. Você imaginou você perder o seu passaporte numa nação? Ele falou assim: cara, eu não saí do meu espírito por nenhum segundo. É uma paz que a Bíblia fala, ela excede o entendimento.
ela chega a ser loucura para o mundo. É inexplicável. O mundo está acostumado a uma paz que está relacionada com uma circunstância favorável, mas essa paz que, quando as coisas estão dando tudo errado, aquela confusão, você consegue se manter confiante em Deus, sua comunhão com o Espírito não é quebrada, e você está numa outra dimensão, o mundo está caindo embaixo dos seus pés, e você não está passivo, você está em paz. Você não está deixando de fazer as coisas, você está em paz. É uma coisa impressionante, é algo poderosíssimo. Um manto transparente, mas fino, mas totalmente impenetrável pelas trevas. Alguém aqui já viu aqueles desenhos do Super Amigos, no desenho de super-heróis, que se colocava uma proteção sobre a área que eles estavam, como se fosse um escudo, daqueles escudos a laser, não sei o que lá, que os caras davam um tiro e dava tudo, e os caras ficavam embaixo do escudo e nada atingia, né? Mas um botãozinho, você tira o escudo e você está vulnerável. É mais ou menos aquilo lá, essa figura. Um escudo impenetrável, mas que você pode rasgar, através da tua palavra, através das tuas atitudes, através de situações. Por isso, existe alguém que é especialista em tirar a paz, que se chama Satanás, porque quando ele tira a paz, ele consegue ter acesso à tua vida. E entenda o que eu estou te falando. Por que Satanás tenta tirar a paz? Por que antes de você vir ao culto parece onde está tudo errado na sua casa? Por que a mulher não fica pronta na hora do banho, as crianças começam a chorar, o cachorro começa a latir? E por que as coisas acontecem para tirar a paz? Porque daí, meu amigo, ele consegue ter espaço para roubar. Porque ele não sabe fazer outra coisa. Roubar, matar e destruir. E por que a paz é um manto que protege? Porque você não cai na dele. Você não entra na onda. Esse manto cobre, esse manto protege, esse manto te guarda, esse manto te faz acessar e preservar riquezas. Esse manto protege a tua saúde, porque tem crente sofrendo de problema de saúde por causa de estresse. Tem cristão hoje entrando em crise de depressão por causa de problema. Algo que parece ser inadmissível é a realidade. Por quê? Porque muitos cristãos estão vivendo sem paz. Não tem paz. Ah, mas você não conhece os meus problemas. Nem quero conhecer, porque a paz não tem a ver com problema ou não. Ela não tem a ver com ausência ou presença de conflito. É uma paz que está acima das circunstâncias. E ela te leva de fato a viver a plenitude do reino. Sabe o que hoje, quando eu preparava a palavra, o Espírito Santo me falou? Meu filho, se o arrependimento é a porta de acesso ao reino, a paz é a chave que te protege nesse reino, que te preserva nesse reino. Se você, quantos aqui sentem e compreendem que entraram de fato no reino de Deus, levante sua mão. Eu sei que muitos não levantaram porque ainda não tem entendimento nem do que é o reino, mas se você tem entendimento e já entrou de fato no reino, você está livre da religião, você vive num reino, o que te preserva nesse reino é a paz. E para você que entrou, você sabe que o dia que você entrou foi porque algo veio na sua vida que se chama arrependimento. Você falou: eu preciso de Deus, eu necessito da obra da cruz. E naquele dia o perdão do Senhor veio sobre a tua vida, seus pecados foram perdoados, e você começou a entrar num mundo tudo novo. Você só via florzinha, o céu parecia que estava tudo azul, mas até que chegou a segunda-feira, e os problemas começaram a surgir. E daí aquela alegria, aquele ânimo, aquela disposição de servir a Deus, você já ficou meio assim, um montão de problema. De repente você chegou na casa dos teus pais, que você já não via 2 semanas. Olha, tive uma experiência com Jesus. Aonde? Igreja de crente? Você está louco? Você está louco? E a nossa religião? E isso? E aquilo? Papapá? E um montão de coisa vai tentando te roubar a paz, e vai tentando te tirar fora do reino. Com arrependimento você entrou, mas o que te preserva? Repita comigo: paz.
Paz na tormenta. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando a gente vê Paulo falando que o reino de Deus não é comida nem bebida, eu quero parar aqui e me deter nesse momento, nesse trecho. Porque muitas pessoas têm distorcido o reino de Deus e a evidência do reino de Deus como sucesso profissional e financeiro. Então tem pessoas falando por aí o seguinte: amado, isso é de reino, um carro de reino, finanças de reino, e marketing multinível é coisa de Deus, do reino, para abençoar as igrejas. Para, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. E espero que você esteja me assistindo em casa, que mexe com isso. Não estou falando contra você fazer, mas não vem me falar que isso é de reino. O reino de Deus é muito nobre, é muito santo, para ser confundido com marketing multinível. Pelo amor de Deus. Telex Free, Bebum, sei lá o que, Tatunda. Eu não estou falando contra entrar, não. Um dia me apresentaram nisso e eu entrei. Mas tomei o cuidado de não sair falando para todo mundo, porque eu quero ver o que é. Agora, a gente começar a fazer conferência e falar do Telex Free como se fosse um instrumento do reino de Deus, isso aí tem um perigo terrível. Reino de Deus não se evidencia por sucesso e por finanças no bolso. Reino de Deus se evidencia por justiça, paz e alegria no espírito. E isso são evidências do reino. Amém? E a Bíblia fala que se nós buscarmos o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Aquilo que você precisa, as áreas de influência que nós temos que alcançar para produzir transformação numa sociedade, tudo isso vem como consequência, mas não pode ser o alvo da sua vida. Se mover por dinheiro e falar que é reino, para com isso em nome de Jesus. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não são riquezas. O reino de Deus é paz, alegria no espírito. Ou seja, você quer saber se você vive o reino, você tem que alcançar essa dimensão de paz no espírito. Temos que alcançar. Fala para quem está do teu lado, nós precisamos entrar nisso hoje. Nesse nível de dimensão de paz no espírito. Amém? A paz é uma das evidências do reino. E ela te faz viver em outra dimensão. É outra dimensão. Fala para quem está ao teu lado, outra dimensão. Olha o que diz Paulo aos Filipenses. E essa carta de Paulo aos Filipenses é uma das maiores evidências do reino. Sabe por quê? Porque Paulo estava preso quando escreveu essa carta, e essa carta é chamada de Epístola da Alegria, porque nunca se viu nenhum trecho das Escrituras falar tanto sobre se alegrar. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você ouve um cara falar isso, você fala assim, nossa, o cara está nadando, né? De braçada, como a gente fala, está bem financeiramente, né? Está tranquilão na vida. Ele estava preso, o cara estava preso, enjaulado, preso, e falando assim, irmão, eu queria, você imagina você receber uma carta num dia que você está lá de cabelo em pé no trabalho, cheio de problema para resolver, e você já está assim, caramba, e agora? E o que eu faço? Quanto problema? Não me liga, fala que eu não estou, não aguento, papai, neguinho. Daí vem uma carta do apóstolo Paulo. Meu filho, se alegre, regozije, Deus é bom. Daí você fala, apóstolo Paulo, direto do CDP de Pindamonhangaba. O cara tá de sacanagem, pô. Eu aqui, trabalhando, livre, leve, solto, o cara dentro da cadeia me mandando uma carta, me dando exortação para ficar em alegria. Era mais ou menos isso que ele estava fazendo quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Preso, mas vivendo uma plenitude de alegria que sobressaía a dimensão natural. Paulo era um cara que aprendeu, ele chegou a entrar nessa outra dimensão desde o momento que ele se converteu, já foi sobrenatural. E ele teve algumas experiências de cadeias, em uma delas ele estava lá cantando,
Paulo e Silas louvando, adorando, daí começa a cair portão, cai tudo, eles pegam, saem, um anjo conduz eles para fora, porque vivia em outra dimensão. Olha o que diz a carta dele a Filipenses capítulo 4, versículo 7, e daí ele explica, ele dá aqui o segredo dele, ele dá a chave, ele dá a ferramenta, ele dá a arma que faz que ele consiga viver a vida dele desse jeito. Quantos estão precisando dessa ferramenta na sua vida? Levanta sua mão. Amém? Paulo está entregando isso aqui, mas tem que se ter revelação do que é. Ele fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Você podia dar um aleluia mais forte. A paz de Deus, você está entendendo como ela é um escudo? Ela guarda o teu coração. Repita comigo: a paz, ela guarda o meu coração e guarda os meus pensamentos. Isso é maravilhoso. Você guardar o teu pensamento, você guardar o teu coração. E eu tenho experimentado isso na minha vida. Uma paz que guarda o coração e o pensamento. E guarda o coração e o pensamento do quê? Da dúvida. Normalmente a gente está ansioso por causa do quê? A gente não sabe como uma situação vai terminar. E agora? O que eu faço? Vai dar certo ou não vai dar certo? Consigo ou não consigo? Vou ou não vou? Daí vem uma coisa que se chama ansiedade. A paz, ela guarda você disso. A paz guarda o seu coração da dúvida. A paz guarda o seu coração do temor. E se não der certo? E se isso acontecer? E se isso? E se aquilo? Não, a paz de Deus que excede o entendimento, ela te livra do medo. Você começa a viver o dia a dia tão conectado com Deus no Espírito, que você vai ter medo do quê? Não, Deus está no controle. Ah, mas eu sei que... Não, mas Deus está no controle. Olha, mas eu fiquei sabendo que vão fazer... Não, mas eu estou em paz. Mas como que você está em paz? Vai acontecer... Não, Deus está à minha frente. Gente, isso preserva a tua saúde. Isso preserva a tua família. Isso preserva a tua fé. E ela nos ativa outra dimensão, sabe por quê? E quando o apóstolo Léo falou isso, foi a primeira dúvida que eu tive. Mas falei: apóstolo, como que é a paz? Porque eu sou assim, quando o cara me fala alguma coisa, eu fico tentando... Ontem a Leila me deu uma palavra tremenda, uma revelação poderosa. Eu falei: Leila, pelo amor de Deus, não fala isso, deixa eu desenrolar esse rolo aqui, porque é algo tremendo que Deus deu para ela. E ela vem me contar numa simplicidade. E ela contou, falou assim, eu falei: não, deixa eu pregar sobre isso. Ela falou assim: por quê? Eu falei: não, eu quero estudar mais, porque ela pegou algo. Eu falei assim: deixa eu desenrolar isso. E quando o apóstolo Léo me falou da paz, eu queria entender tudo em 10 segundos. Eu falei: apóstolo, mas isso, mais aquilo, e como que você entra na outra dimensão, e papapá. Eu falei: calma, vai na paz. Deus vai começar a ministrar isso ao teu espírito. E na segunda-feira, eu tenho certeza que na segunda-feira eu rompi e entrei nessa atmosfera. Quando eu saí do culto aqui, eu já estava outra pessoa. E durante a semana eu entendi como que a paz te leva a outra dimensão. Como a paz, por que eu falei que a paz guarda, que a paz protege, e falei que ela te leva a outra dimensão e que te faz acessar a riqueza? Sabe como? Eu vou te dar uma moleza para vocês, né? Eu desenrosco o negócio e depois já trago o mastigado para você, né? Fala assim para quem está do teu lado: agradeça a Deus pela vida do apóstolo Cristiano. Ele é bonzinho. Fala assim: ele é bonzinho, ele não é bravo. Hoje eu estou te dando uma maciota, não estou pegando o pé de ninguém. Mas sabe qual que é o esquema do negócio? Você está na paz, né? Você está de boa lá. Daí chega alguma coisa para você, né? Daí chega, por exemplo, a sua gerente financeira, por exemplo, do seu lado, apavorada e aí? E agora? E tal. Daí você está falando com ela, toca o teu telefone. Toca teu telefone, às vezes pode ser a tua esposa, pode ser... Olha, e daí começa 2, 3, 4 notícias difíceis de se resolver ao mesmo tempo.
E daí você fala assim: eu quero manter a paz, não vou rasgar o manto, né? E daí você para e fala assim: Deus, por que isso me irrita? Por que essa situação tão simples me irrita? E daí, quando você faz isso com calma no meio do negócio, você deixa Deus te falar. E aquilo que a vida inteira você conduziu de um jeito, pela primeira vez Ele tem a oportunidade de explicar. Te irrita porque no fundo você sente medo das coisas não saírem do teu jeito. Te irrita porque a tua fé não está fundamentada em mim e você acha que isso pode acontecer. Te irrita porque você começa a ouvir tantas vozes, mas você não ouve a minha. Ele falou assim: é verdade, Senhor, me perdoa, eu não vou rasgar o manto e vou continuar debaixo da tua paz. Daí você pega e você saiu feliz pra caramba. Só aconteceu isso comigo, vai acontecer com vocês. Daí você entra no teu carro. Você entra no teu carro de boa, feliz pra caramba, né? Tá com um louvorzão. Eu até tenho que colocar num louvor mais tranquilo, a Leila fica me zoando por causa disso, mas tô de boa, né? Daí eu entrei no carro e um abençoado entrou na minha frente, me deu uma fechada e virou assim, que em outros tempos, uma semana atrás, eu falei assim, eu falei assim: meu Deus do céu, o que esse cara tem na cabeça, né? Que alegria! Mas na hora, a mesma coisa, eu falei assim: não, cara, o que eu estou vivendo é tão tremendo, eu não quero rasgar esse manto, eu não quero perder essa comunhão. Daí qual é a perguntinha que vem? Senhor, por que isso me irrita tanto? E daí eu comecei a entender por que essa paz te leva a outra dimensão. Porque ela começa a levar você a um nível de busca interior, onde você vai se conhecendo e Deus vai te revelando o porquê determinadas coisas te irritam, o porquê determinadas coisas te incomodam, porquê que você é ansioso em determinadas áreas. É um tratamento poderosíssimo com Deus no dia a dia. E à medida que Ele vai te revelando áreas da sua vida que você se sentia ansioso, angustiado, preocupado, com medo, aquelas áreas você vai vencendo, e é como se você estivesse subindo uma escada. A sensação que eu tive essa semana foi que eu comecei essa semana aqui, e daí uma situação surgiu para me tirar a paz, eu venci essa situação, cheguei aqui, falei: cara, que coisa maravilhosa, né? Daí veio outra, e eu perguntei para Deus, Ele me respondeu, eu venci, vim aqui, e eu acabei a semana aqui em cima. Eu falei: caramba, eu saí de lá e vim para cá simplesmente guardando a paz no meu coração e no meu pensamento. E você sabe o que mais tremendo de tudo isso? É que enquanto eu guardava a paz, eu me sentia completamente impenetrável por Satanás. Todos os dardos iam embora, todas as situações se dispersaram, os problemas Deus foi dando um jeito de resolver, mas a paz Ele não roubou do meu coração. Aleluia. Você podia dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. A paz te leva a identificar na sua vida áreas onde você é vulnerável e corrigir essas áreas. Esse manto, eu vou profetizar isso, que esse manto cubra a tua vida nessa noite, e que áreas na sua vida onde você antes era vulnerável, onde o inimigo ele criava situações para te atingir, com esse manto sobre a tua vida, você vai ficar tão, e é tão tremendo, que você começa a ficar tão atento às coisas, que você percebe: opa, isso aqui é para roubar a paz. E na hora você já entra: Deus, por que isso tira a minha paz? Daí Deus te responde: isso te tira a tua paz por causa disso. Daí você, opa, mais um degrauzinho para cima. Daí o inimigo vem com a mesma coisa: você não vai tirar mais a paz, já venci isso. Você entende por que você vai para outra dimensão? É outra. Eu olho, de verdade, que eu olho a minha vida uma semana atrás, e olha que eu sou um cara que tem procurado andar em retidão diante de Deus, fazer as coisas corretas diante de Deus, mas eu olho a minha vida uma semana atrás, e hoje a sensação que eu estou olhando o Kiko lá e agora aqui, de diferença no meu espírito, de como conduzir situações. Amém? Quando a gente vive nessa paz, a gente usufrui da presença de Deus e de uma atmosfera constante para ouvir a voz do Senhor. Isso é outra coisa poderosa. Eu, para ouvir a voz de Deus, Deus sempre falou comigo em situações, eu já contei quantas mensagens aqui que Deus me falou quando eu estava correndo, quando eu estava andando no carro e tal.
mas essa paz, ela te leva a uma atmosfera constante. É como se você tivesse envolvido realmente por um manto, que você consegue, o teu ouvido, por mais que você tenha num ambiente com muitas vozes, o seu ouvido está em silêncio para ouvir a voz de Deus o tempo inteiro. Eu estou tentando descrever de uma forma mais fácil de você identificar a sensação que eu estou no meu espírito, mas é como se eu tivesse envolvido realmente numa atmosfera, numa bolha, onde você está andando no meio da multidão, mas você está preservado da voz de Deus o tempo inteiro. Você está ouvindo todo mundo de longe, mas a primeira voz que chega no seu ouvido sempre é de Deus. Você está ouvindo todo mundo falar, mas quem fala primeiro, a mais forte, a mais poderosa é do Senhor. E antes a sensação que eu tinha é que Deus estava o tempo inteiro, Deus estava falando o tempo inteiro, mas eu tinha que parar e falar: Senhor, eu falo mais alto. Agora é o contrário. É assim: Senhor, só um minutinho que eu quero ouvir o que estão falando, porque parece que eu nem ouço mais o que estão falando. A comunhão com Ele se torna algo mais poderoso, mais profundo, porque tem algo que guarda essa comunhão que se chama paz. Paz. A gente não pode falar a paz do Senhor sem entender isso. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Como que a gente fala a paz de Jesus, a paz do Senhor, e nem sabe disso, e nem vive isso? Agora, quando de fato essa paz enche a tua vida e toma conta do teu ser, você entende porque os apóstolos, você entende porque onde Jesus ia, ele sempre falava: a paz esteja convosco. Em todas as mensagens, em todos os lugares por onde ele passava, onde quer que ele fosse, ele sempre falava: a paz esteja convosco. Por que é algo tão poderoso? Não é um cumprimento. A religião transformou isso num cumprimento, numa saudação. Vamos saudar os irmãos com uma paz do Senhor. Para com isso. Coisa mais religiosa. Chega a ser até chato, né? Você está no ambiente de trabalho profissional, chegou: ô irmão, a paz do Senhor. Calma, não sabe nem o que está falando. E quando é gente que está querendo emprego, te procura, fala assim: opa, a paz do Senhor. Já fala porque sabe que eu sou apóstolo, para ver se consegue tocar meu coração com isso. Não, a paz do Senhor não é isso. Não é instrumento de barganha para conseguir emprego. A paz do Senhor não é cumprimento de crente. Não é. A paz do Senhor é uma ferramenta dada por Deus para nos preservar em uma dimensão, numa esfera de reino poderosa. E a Bíblia fala que aonde você chegar, você derrama dessa paz. E se naquele ambiente tiver alguém que receba, fica com ele. Senão você volta, sacode até o pé do seu... o pó do seu pé, para você não deixar, não perder nada. 2 Coríntios 13, 11, e eu vou terminar. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Aqui tem uma chave poderosa também. Vocês se lembram da palavra que eu preguei sobre avivamento? Onde Deus me trouxe uma revelação a respeito da sarça. Quantos se lembram disso? E eu falei que nós iríamos viver um avivamento como nunca houve antes na história, que estava fundamentado em algo chamado unidade. E eu ainda tive o cuidado de falar: gente, eu estou pregando para vocês em primeiro lugar, e eu sei que é o começo de uma revelação que vai se completar, porque eu vou pregar essa mensagem lá na Colômbia. Vocês se lembram disso? E Deus me trouxe uma palavra nessa semana que eu sinto que as peças do quebra-cabeça estão se encaixando para formar a palavra do avivamento, porque o avivamento é algo poderoso que Deus vai fazer. E Ele precisa de algumas coisas, entre elas a unidade, mas só que não consegue se ter unidade sem que se conheça de fato o que é paz. Olha o que está escrito em Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Nós não conseguimos preservar a unidade se nós não tivermos essa paz que é uma paz interior. Isso não quer dizer que você não tenha que se expor, que você não tenha que muitas vezes entrar numa situação onde você debata e se posicione, que você coloque o seu ponto de vista, que você diga não, que muitas vezes você deixe pessoas contrariadas e chateadas pelo seu ponto de vista. Não é isso, mas é uma paz que o teu interior e a tua comunhão está preservada em todo o tempo, ainda que Deus te leve a caminhar em áreas de conflito. Porque Romanos 12:18 diz assim: se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Sabe por que se possível quando estiver em vós? Porque tem coisas que independem da gente. Tem pessoas que se viram, tem pessoas que deixam de falar, tem pessoas que se chateiam, e você não tem nem como chegar perto, você não te dá nem oportunidade de te pedir perdão. Então a Bíblia fala: tende paz, se possível, com todos. Por que se possível? Porque vão ter pessoas que vão falar assim: não, eu não admito você agora estar vivendo dessa forma, e que é essa história de Jesus e de Deus? Assim, ó, meu amado, a minha vida é assim, se você quiser tá beleza, se você não quiser, vou embora, estou tocando a minha vida, não abro mão da minha vida com Jesus. E Jesus foi tão preciso que ele falou em João 16:33 o seguinte: eu tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz, mas no mundo vocês terão aflições. Ou seja, ele foi claro, a paz não quer dizer ausência de aflição ou problema, mas em mim vocês terão paz, e tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se vocês tiverem essa característica que eu tive em mim, vocês também vão vencer o mundo. Amém? Eu queria nessa noite liberar essa unção sobre a sua vida. Eu queria, de uma forma profética, liberar um manto de paz sobre a tua vida. E eu queria que você guardasse essa imagem que eu te expliquei nessa noite, desse manto quase transparente, muito sensível, muito frágil de ser rasgado e rompido só do lado de dentro, mas por fora quase totalmente impenetrável por Satanás, pelos inimigos, pelo mundo espiritual. E nessa noite eu quero liberar esse manto sobre a vida da igreja. E eu quero que você que tem andado ansioso, você que tem se preocupado, você que as coisas desse mundo têm roubado a sua fé, você que tem se incomodado demais com a opinião das pessoas a respeito da tua fé, eu quero liberar esse manto sobre a tua vida, para que você caminhe em paz e a sua vida possa ser preservada no reino, independente das situações que você esteja vivendo. Amém? Irmãos, se vocês entenderam essa palavra nessa noite, vocês podem ter certeza que em uma semana vocês não são mais as mesmas pessoas. Uma semana, o culto de domingo que vem, vocês vão falar para mim se isso não aconteceu com vocês. É como se você conseguisse olhar para as situações de fora delas. Está acontecendo, eu sei, eu tenho que resolver, mas eu estou imune a isso, porque a paz do Senhor guarda o meu coração. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu vou orar primeiro pelos nossos amigos, irmãos que estão nos assistindo pela internet. Eu quero pedir para que essa paz te alcance na sua casa, no seu trabalho, onde você esteja. Se você puder, no lugar que você está, feche os teus olhos, curve a sua cabeça, lembrar os irmãos que estão presentes que o culto não acabou. Vamos estar orando. Senhor, eu quero colocar sobre a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo agora, Pai. Quero liberar sobre a vida deles esse manto de paz, de uma maneira que eles sejam levados a viver essa outra dimensão, essa paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações e pensamentos, venha sobre cada um deles, e que nós possamos ver gerado nessas pessoas, homens e mulheres com uma cultura de reino, que vivam nessa outra dimensão. Em nome de Jesus, arranca toda a ansiedade, arranca toda a angústia, arranca toda a preocupação e traz sobre eles a tua paz, em nome de Jesus.
Amém? Deus te abençoe. Boa noite. Amém.